alto nível é uma coisa abundante? Homem alfa nos dias de hoje é muito escasso. Ou você aceita a realidade como ela é, ou então, cara, você vai ficar pra trás. O objetivo aqui é falar um pouco sobre o universo do desenvolvimento masculino, fazendo com que você se torne um cara excelente todos os dias. Você confundiu as coisas, né? Você não sabe exatamente o que é ser homem. Tem gente que aparece que fala que não pode usar bermuda. Tem gente que aparece que fala que não pode lavar louça. Tem gente que fala, sabe? Então são umas regrinhas que, se você para pra pensar, não faz tanto sentido assim. A gente, né, se identifica muito com esse arquétipo, só que ele não pode ser o único. Existem outros que o sujeito precisa desenvolver. Ser masculino não é tão somente fazer guerra. Você vai ser um homem só que guerreia. E guerrear cansa. Tem que ser um homem também que é sofisticado no teu pensamento. Isso me potencializou muito na vida. E até hoje potencializa. Orlando, você acha que a masculinidade, ela tá em crise, cara? Essa pergunta é muito curiosa, né? De certa forma, sim. Eu acho que aquela imagem que a gente tinha do masculino, né? Daquilo que os homens faziam antigamente, nem há tantas décadas assim, ela começou a entrar ou num declínio, ou dizem que numa necessidade de revisão, e a gente vive numa geração de homens que são órfãos de referência. Aí eles estão chegando na vida adulta, 25, 30 anos de idade, e mas como que, eu não diria nem que é só masculinidade, muita gente foca, mas tem a ver com maturidade, cara. Os caras ficam, às vezes, mais velhos, com 30, 40 anos, e as atitudes que eles têm, ou as percepções de mundo que eles têm, esse é o ponto. São muito parecidas com as que ele tinha quando tinha 12, 13. Ele não mudou ainda, ele não virou a chave, e isso não, de certa forma, não fez ainda conduta e comportamento para ele. Então hoje o pessoal fala muito dessa questão de ser masculino, ser isso, e causa uma tremenda confusão na cabeça dos caras, porque muitos caras falam, como que eu devo ser para ser mais masculino? E aí qual que é o problema, Fê? É entrar no estado de, abre aspas, neurose com isso. Ele fica vidrado no tema masculino, ele se torna um cara muitas vezes rígido, ele acha que ser masculino é agir com brutalidade, é agir com falta de educação. Ou frieza, né? Ou frieza, onde não cabe frieza. Ele acaba se tornando um personagem refém dele mesmo, porque no fundo, como vai dizer o autor de Sob a Sombra de Saturno, né, o James Rollins, os homens são regidos pelo medo. A maioria dos homens é regida pelo medo. Então, nessa regência do medo, ele precisa criar personagens e armaduras para não ser ferido, porque ele tá muito ferido, muitas vezes, né? Então, dentro desse ramo que a gente atua, desenvolvimento pessoal masculino, essa é uma grande tônica que quase ninguém fala sobre essas feridas, sobre esses medos e sobre essa necessidade de criação de máscara. E uma delas é justamente o elemento da frieza que você bem citou aí, né? Como que eu sou só racional e não emocional? E os caras entram em todo tipo de paranoia. Total. Isso porque no Clube da Luta, né? A frase do Tyler que diz que somos uma geração criada por mulheres e órfãos de pais presentes, né? Que não ensinaram, e a gente não teve referência de masculinidade, por isso a gente não sabe como agir e o que é ser homem. Eu acredito também na internet veio esse mundaréu de gente, ou coach de masculinidade, ou qualquer coisa do tipo, que falaram muita bosta também na cabeça de muito jovem, na cabeça de muito marmanjo, e acabou que você confundiu as coisas, né? Você não sabe exatamente o que é ser homem. Tem gente que aparece que fala que não pode usar bermuda. Tem gente que aparece que fala que não pode lavar louça. Tem gente que fala, sabe? Então são umas regrinhas que, se você para pra pensar, não faz tanto sentido assim. E talvez seja por isso que muitos jovens têm referências de personagens da ficção, né? Como referência. Como que você acha que a gente pode começar a trabalhar mais, ou os jovens podem começar a trabalhar mais a sua masculinidade? Ele usa o homem como substantivo e corre atrás do adjetivo. Vou explicar. Eu tenho levado isso na minha página e tem facilitado o entendimento. Que tipo de homem você deseja ser? Homem você já é. Eu já quero tirar esse peso dos caras. Cara, homem você já é. Você já nasceu
Você é um homem, você tem lá o genes, você tem lá o aparelho reprodutor, você tem a testosterona, você já é homem, tá? Fica tranquilo, porque senão você vai ficar nessa angústia abstrata do que é ser homem. Vamos entender, irmão, que tipo de homem você quer ser. Agora nós vamos trabalhar o adjetivo. Eu quero ser um homem elegante. O que você precisa, né? A forma como você conversa, como você trata as pessoas. Eu quero ser um homem mais maduro, tá? Quais são os comportamentos que são infantis e que a gente pode começar a rever? Orlando, eu quero ser um homem mais atraente. Tá, então, onde que você não tá sendo atraente pra gente começar a trabalhar? Sempre, Fê, na minha opinião, tem um adjetivo depois de homem. Eu quero ser um homem mais forte. Forte em que sentido? É fisicamente? Vamos trabalhar. Não, eu quero ser mais forte mentalmente, de não ser tão instável. Tá, então vamos entender por que você é instável. Ou logo você vai ser um homem, qual que é o adjetivo? Equilibrado. Então eu sempre tenho falado com os caras da importância dos adjetivos depois do substantivo homem. Porque mais homem, menos homem, cai sempre numa grande abstração, porque homem é um substantivo. Eu quero entender qual é o adjetivo, a característica que tá te faltando. Homem você já é. Agora o tipo de homem, qual adjetivo que você quer ter, quer desenvolver, é que é onde a gente vai entrar com o trabalho. Então isso, de certa forma, na minha opinião, tira esse peso do cara, porque se eu fico falando em mundos ou palavras soltas e abstratas, o cara continua no abstrato e continua angustiado. Então, se eu trago um elemento para ação e defino exatamente aquilo que ele deseja, ou que ele precisa olhar, ou que ele precisa implementar no cotidiano para daqui 6 meses estar um cara muito melhor naquele quesito, ótimo, vamos por um plano de ação. Eu percebo que assim, conversando dessa forma, colocando dessa forma, os caras ficam um pouco mais calmos e não caem naquela paranoia que eu tinha comentado contigo do ser masculino, no ser um personagem, porque ele consegue melhorar, ficar mais maduro, criar esses adjetivos dentro de uma estrutura de personalidade que é dele, porque tem caras que carregam mais o arquétipo do guerreiro, né, aquela coisa. Tá, tem caras que têm uma alma um pouco mais de artista, um pode desenvolver um pouco do outro, mas sempre vai haver uma prevalência. E os dois são importantes no mundo. Total. Hoje os caras ficam muito presos no arquétipo do guerreiro. É o primeiro que a gente encontra, né? E eu entendo isso, porque eu também já estive nesse lugar. A gente, né, se identifica muito com esse arquétipo. Só que ele não pode ser o único. Existem outros que o sujeito precisa desenvolver. Ser masculino não é tão somente fazer guerra. Você vai ser um homem só que guerreia. E guerrear cansa. Tem que ser um homem também que é sofisticado no teu pensamento, que pode guerrear e escrever um poema, que tal? Que pode guerrear e tocar um instrumento. Olha só, eu fazendo as coisas, porque só o ser humano é capaz dessas coisas que aparentemente parecem ambíguas. O bicho não é capaz de fazer isso. Os caras, na minha opinião, eles têm que sair desse masculinidade meio animalesca. Conserva-se esse instinto porque ele é nosso, ele está em nós. Nosso cérebro se desenvolveu muito a partir daí. Mas que tal melhorar um pouco? Que tal criar novas coisas para ser um homem mais sofisticado? Um homem que tem essa parte embrutecida, que é típica, né, do elemento masculino, do macho da espécie. Mas por que não também não cultivar outras características que talvez são suas e você quer inibir, só que precisa só ser direcionado um pouco melhor. Que você quer inibir por uma percepção distorcida do que é o masculino, né? Exatamente. Entendi. E você falou que muitos homens buscam você pra entender melhor sobre isso, né? Pra se entender melhor ou pra buscar até um adjetivo que você falou, né? O que eu quero ser, que tipo de homem que eu quero ser. Por que você acha que hoje em dia a quantidade de homens que tem essa dúvida surgiu ou tá aumentando tanto? Porque, assim, você mesmo tá falando que você precisa explicar a fundo o que é ser verdadeiramente masculino pro cara ele não ficar perdido no abstrato. Por que a gente não simplesmente tem esse instinto natural de saber o que a gente tem que fazer? O que aconteceu no meio do processo que fez com que a gente tivesse dúvidas? Multifatorial, né? São várias coisas que aconteceram ao mesmo tempo, né? Primeiro que nós tivemos alguns autores, o próprio James Hollis Sob a Sombra de Saturno, o autor de João de Ferro, por exemplo, né? Eles entendem que nas últimas décadas nós quebramos algumas tradições, principalmente a transmissão de conhecimento de pai para filho, em especial por meio da convivência do pai com o filho. Alguns vão um pouco mais atrás
e falam sobre os rituais de iniciação. O que aconteceu nos rituais de iniciação, né? O menino era retirado da mãe. Ele é retirado da mãe, simbolicamente, ele é retirado da esfera do materno. A esfera do materno, Fê, é uma esfera amorosa, nutritiva, aconchegante, e que é voltado justamente para a criança se desenvolver no primeiro momento. O menino é retirado e ele passa por um processo que eles entendem, eles chamavam de rituais de iniciação, para ser reconhecido como homem daquela comunidade. E ali se inicia uma guerra dele com ele mesmo, ele passa por diversas privações. São rituais geralmente violentos, eram rituais violentos. Hoje se vê muito pouco disso. E ninguém pede para que volte, porque você pega um menino de 7, 8 anos e larga ele na floresta sozinho. Não é disso que se trata. Ninguém tem essa espécie de saudosismo que chega a beirar uma crueldade. Mas é preciso que os meninos, eles convivam com os homens mais velhos, de preferência boas referências, para entender como que ele age, como que ele é um pouco mais firme, que momento que ele é um pouco mais dócil, e por aí vai. E nós tivemos uma quebra. Essa primeira quebra possivelmente vem quando os homens passam longos períodos trabalhando longe dos meninos, em fábricas e etc. A gente deixa uma sociedade que ela é predominantemente rural para ser urbana. Os pais se separam dos filhos. E aí esse menino fica na atmosfera da mãe. Aí ele vai para a escola e tem uma professora. Aí ele volta para casa e vai ficar com a avó. Então ele fica todo em volta de uma atmosfera totalmente feminina e dela fica buscando aprovação. Entendi. Então, esses autores dizem que essas mulheres foram moldando esses homens de acordo com aquilo que elas entendiam, né? Claro. E aí, muitas vezes, eles vão buscar, mais tarde, a validação dessas mulheres, ser amado por essas mulheres e muitas vezes ser até um pouco parecido no jeito com elas, porque foram as referências que... Foi o espelho deles. Que foram o espelho deles. E aí ele chega na vida adulta, tudo começa a dar muito errado, ele não entende por quê. E aí temos uma outra questão hoje, além da não convivência com os homens mais velhos, né? E a alma masculina, de acordo com algum desses autores, numa abordagem mais junguiana, ela deseja muito, ardentemente, se conectar com os ancestrais masculinos. Isso traz uma força muito potente ao homem. Eu sei porque eu passei por esse processo de reconexão com os meus ancestrais, quais sejam meu pai, meu avô, meu bisavô. Isso me potencializou muito na vida. E até hoje potencializa quando eu faço, né, essas visualizações. Então, eles submersos nessa atmosfera mais do feminino, sem contato com esse masculino, crescem. E aí nós temos hoje, Fê, como você bem trouxe, uma geração teórica e pouco prática. Quando você pega a mim, por exemplo, que nasci em 1980, hoje eu tenho 44 anos. Cara, não tinha internet, não tinha absolutamente nada. Tudo era na tentativa e no erro. A gente tinha medo de morrer, de fazer coisa assim, de morrer. Hoje eu percebo que eles têm medo de viver. Eles, para atravessar uma rua, eles precisam ler não sei quantos livros, perguntar não sei em quantas caixinhas, simplesmente para atravessar muitas vezes uma rua. Então eles ficam presos nessas abstrações de coisas que são muito simples e se tornaram rapazes teóricos, homens teóricos. E se você não tem ação, você não cria repertório comportamental e não amadurece. Perfeito. Temos todas essas questões em conjunto trabalhando. Não, você explicou perfeitamente. Eu entendi, abriu minha cabeça, me fez...